Boa noite a todos, irmãos de jornada. Que a paz e a luz de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor e com muita felicidade que damos início a mais uma live da nossa Seara Espírita Renascer. Hoje, 2 de setembro, uma quarta-feira agradável em Piracicaba, estamos eu e a dona Antonieta recebendo aqui mais uma vez o nosso irmão Luiz Guimarães, nosso palestrante da noite, que vai abordar o tema em peregrinação. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, seu Luiz. Seu Luiz, Boa noite. nós gostaríamos de antecipadamente agradecer a presença do senhor nesse projeto de amor da Seara, viu? O senhor sempre muito prestativo com a gente, muito atencioso, a gente agradece antecipadamente. Antes de passar a palavra para o nosso irmão em definitivo, nós gostaríamos de fazer uma pequena esclarecimento, né? Qual a nossa pretensão com a live? Na verdade, nós pretendemos dar continuidade ao nosso tratamento, ou melhor, nossa missão, que é justamente o atendimento fraterno visando o tratamento espiritual. Então, é através dessa vibração amorosa que tem como veículo a informação da nossa doutrina espírita kardecista e também agora agregado com a água fluidificada, que ao final vai ser feita uma oração para a fluidificação da água, visando o tratamento espiritual à distância. Então, todos vocês, para a gente dar início a essa vibração amorosa, né? A gente sempre, essa atmosfera de amor, a gente gostaria, antes de mais nada, pedir a todos, sugerindo, né, a todos, se quiserem colocar um copinho com água para, ao final, receber essa fluidificação. E durante a semana, ir tomando, a gente sempre recomenda que seja tomado 3 copinhos de café por dia dessa água. A gente entende que essa água recebe uma ação magnética, né, de amor, essa intenção de amor, que há uma adequação, há uma modificação, né, em toda essa característica da água, recebe toda essa medicação necessária para cada um. Então, essa intenção que a gente está levando hoje, essa vibração amorosa, deixamos essa sugestão para todos. Quem quiser, que coloque uma aguinha, uma garrafinha, um copo com água, para ao final receber essa energização. Para dar início, então, a essa vibração amorosa, gostaria de convidar todos a fazer uma pequena prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles muita paz, muita luz. E que nosso irmão Luiz Guimarães possa ser intuído nessa noite para nos trazer uma mensagem em que alcance todos os corações hoje necessitados. Uma mensagem que possa trazer um pouco de paz, consolo e esperança. E rogamos ao Pai de infinita bondade que a sua energia de paz e amor encontre todos os lares, levando muita proteção, muita saúde e muita paz. Que assim seja. Passo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães como tema em peregrinação. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que nós participamos dos programas da Seara Espírita Renascer. Nós há muitos anos já trabalhamos com a Seara e para nós sempre é um prazer quando nós estamos participando dos programas da Seara. Para a noite de hoje, nós escolhemos do livro Vinha de Luz a lição de número 28, intitulada Em Peregrinação. E essa lição é baseada na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. E nessa carta, Paulo diz o seguinte: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Desse versículo, o Emmanuel tece um comentário de 2 páginas que nós passaremos a ler. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente, com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória.
Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora o seu nome, até o corpo, que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Esse trecho comentado por Emmanuel, né, eu classifico como um dos pontos onde a doutrina espírita se identifica da forma mais nítida com aquilo que Jesus, lá no Evangelho, se referia ao Consolador prometido. Jesus dizia que nos enviaria o Consolador, e esse Consolador nos esclareceria tudo o que ele houvera dito. E, na realidade, a doutrina espírita faz exatamente isso. De um pequeno versículo bíblico, Emmanuel comenta 2 páginas maravilhosas sobre aquele versículo. Então, Paulo se refere, né, a uma situação transitória da vida, nos mostrando que o espírito não reside nesse planeta, né? O espírito, ele já existe, ele reencarna aqui de uma forma transitória, 70, 80 anos, e para ganhar experiência, para crescer, né? E a doutrina espírita, ela nos fala com uma nitidez tremenda a respeito daquilo que Jesus veio nos explicar sobre o reino de Deus. Jesus, há 2000 anos atrás, não pode falar muita coisa sobre esse reino de Deus, mas a doutrina espírita escancarou, né, esse reino de Deus, atividades maravilhosas. Nós pudemos ver coisas desse reino de Deus no cinema, né, no teatro, na televisão. Nós vimos aí o filme Nosso Lar, nos mostrando uma colônia espiritual. Então, a doutrina espírita nos coloca diante de uma realidade que Emmanuel disseca nessa lição, uma realidade muito clara. O planeta Terra, realmente, ele é um corpo celeste, viaja, né, nesse universo a uma velocidade espantosa e cumprindo a sua função. E esse planeta Terra já cumpriu a função de abrigar espíritos em estados primitivos, hoje abriga espíritos em situação de provas e expiações, e estamos aí a passos largos, nos preparando para um planeta de regeneração. Toda a revelação cristã e espírita se desenrolou ao longo de todos esses séculos de uma forma muito clara. Jesus mandou o seu Filho para que ele servisse de paradigma para todos nós. E ele procurou fazer da melhor forma, do melhor planejamento que ele podia. Ele mandou o seu Filho no seio da religião judaica.
que seria a forma mais adequada de disseminar a Boa Nova, porque a estrutura da religião judaica estava formada, né? E ela teria condições de difundir esse evangelho de Jesus de uma forma bastante ampla. Mas os planos de Deus, ele sempre respeita o livre-arbítrio dos homens. E aqueles homens que foram encarregados de cuidar, né, da divulgação do conceito de Deus na terra, que eram os sacerdotes judeus, não aceitaram. Apesar de ser profetizado, apesar de ser anunciado a vinda do Mestre, quando Jesus reencarnou entre nós, os judeus não aceitaram. E aí, esse plano divino que pretendia ter uma aceleração grande na difusão no planeta, ele teve que ser mudado, porque o cristianismo teve que criar-se, né? Teve que adaptar-se de uma estrutura praticamente do zero. Então, aquilo que Deus planejou para o planeta, o homem não concordou com os planos divinos, apesar de se dizer representante de Deus na Terra. E assim Deus o faz. Apesar dos homens, ele divulga o seu reino através de todos os mecanismos que ele se utiliza para isso. Enviou o seu filho, deixou-nos aí o seu evangelho maravilhoso, que nós o acompanhamos. Até os anos 300, esse evangelho circulou de uma forma muito pura, muito natural, mas, como tudo aquilo que o homem interfere, esse evangelho sofreu adulterações quando os homens resolveram pegar os imperadores como cristãos. Os imperadores, como administradores muito eficientes, aí por um decreto, eles tornaram os seus súditos cristãos compulsoriamente. Então, o cristão, ele não se transformaria mais no cristianismo por uma transformação, por uma conversão, mas ele passa a ser cristão por decreto. E aí, o cristianismo é tudo aquilo que nós conhecemos, né? Deturpou-se o cristianismo exatamente por causa dessa busca em fazer prosélitos de qualquer forma, né? Desrespeitando o livre-arbítrio das pessoas. E a história do cristianismo foi aquilo que nós conhecemos, né? Vieram as cruzadas, vieram todos aqueles movimentos onde o cristianismo eliminou pessoas, perseguiu pessoas, até que Jesus havia prometido que enviaria o seu Consolador, e lá pelo ano 1857, ele nos envia o Espírito Verdade. E Jesus também anunciou que esse Consolador viria no seio da sua religião, o cristianismo. E o Espiritismo surgiu através dos médiuns no seio da religião cristã. Quem já leu o livro Roma e o Evangelho teve a oportunidade de ver manifestações maravilhosas, né? Pessoal da Seara, muita gente já adquiriu esse livro. Então, mensagens de Pedro, de Paulo, mensagens de João, através desse livro, dados dentro do Vaticano. E esse livro se propagou e o Espiritismo surgiu no seio da religião cristã. Só que, de novo, os seres humanos acharam que não era bom, porque o Espiritismo falava de simplicidade, falava de espontaneidade, e a religião já tinha se transformado numa formalidade que não coube nessa religião aquela proposta que o Espiritismo trouxe de simplicidade. Porque a religião já tinha se identificado com o poder, com o desejo de posse. E aí, de novo, o plano divino teve que seguir pelos atalhos. E o Espiritismo se implantou de forma solitária. Aquilo que era a estrutura cristã para a divulgação do Espiritismo não pôde ser utilizado. Mas o plano divino continua e Jesus prometeu que viria
a transformação do nosso planeta, né, para um planeta de regeneração. E estamos a pleno caminho da execução desse plano divino. Só que esse plano divino, ele não vai comportar mais uma meia dúzia de discípulos, de apóstolos, divulgando esse cristianismo, essa verdade. Ele vai ter que contar com uma pleiade de colaboradores muito grandes. E somos justamente todos nós que temos o contato com essa doutrina, que nós temos a oportunidade de conhecer essa doutrina. Aqueles que conhecem esse plano divino sabem que, e nós já falamos sobre isso na Seara, existe muita gente que fica naquela preocupação, né? Será que eu vou estar incluso nesse plano do planeta de regeneração? Fiquem tranquilos, todos os que estão nos ouvindo estarão inclusos nesse plano. Serão eliminados desse plano somente aqueles espíritos que propagam o mal, aqueles que estimulam o mal, aqueles que implantam o mal, que influenciam para o mal. Então, por exemplo, nós temos esses elementos que, de dentro das prisões, eles incitam esses populares a colocar fogo em ônibus, a agitar, né, o mercado. Essas criaturas que fomentam o mal, elas serão eliminadas. Aqueles políticos, né, que manipulam tudo, desviam verbas e vivem corrompendo o poder, eles também serão migrados. Eles não, eu usei a expressão eliminados, mas Deus não elimina criatura nenhuma. Todas as suas ovelhas chegarão à perfeição. Essas, por enquanto, vão migrar para planetas mais primitivos, onde elas não terão mais condições de estimular a maldade como elas estão fazendo com esse planeta que precisa ser promovido. Então, eles serão segregados desse ambiente. Esse ambiente procurará, através dos seus próprios recursos, migrar para um estágio evolutivo maior. Ora, toda essa massa de espíritos que hoje são influenciados por esses espíritos maus e que estão propensos à prática do mal pela influência que recebem, eles passarão a ser influenciados por alguém. Quem é que vai poder influenciar esses espíritos? Conservando aquele modus vivendi como até hoje se propôs. Eu não faço mal para ninguém. Isso não vai ter. Isso não vai mais ser possível nesse plano de regeneração. Esse modo de que eu não faço mal para ninguém não cabe mais. O plano divino conta com colaboradores em massa, porque essa leva de espíritos que hoje são propensos ao mal por influência daqueles que migraram para planetas primitivos, eles precisarão receber influências positivas. Vai ser influência de professores, influências de amigos, influência de parentes, influência de pessoas da comunidade. Então, vejam, vai ter que ter uma imensidão de criaturas que conheçam o Evangelho de Jesus, conheçam a doutrina do Cristo e pratiquem essa doutrina. Porque nós precisamos de exemplos positivos. Se esses espíritos não receberem exemplos positivos, como é que eles vão se transformar? Então, vocês vejam que esse trabalho da regeneração, ele não vai se processar por um passe de mágica. Ele vai se processar por um esforço tremendo. Então, aquelas criaturas que estavam preocupadas se estarão nesse planeta de regeneração, já não estão mais preocupadas, porque eu já afirmei que estaremos todos. Então, despreocupem-se quanto à possibilidade de estar lá. Agora, passem a se preocupar com outra coisa. Você não vai poder mais
dizer que não faz mal para ninguém. Você vai ter que ser atuante. Você vai ter que ter conhecimento e prática do Evangelho de Jesus para influenciar essas criaturas. Vamos ter que saber influenciar positivamente. Vamos ter que influenciar esses espíritos que trarão com tendências para o mal e teremos que ensiná-los, teremos que influenciá-los com tendências para o bem. Então, o trabalho que vai ter para todos nós vai ser inúmero. Vai ser um trabalho enorme. Nós tivemos aí nessa nossa geração passada 2 expoentes da doutrina espírita no nosso Brasil que se evidenciaram, né? É o Chico, o Divaldo e uma série de outros que vieram abaixo, em nível menor, né? Mas esses 2 eram os que estavam mais em evidência. Para esse mundo de regeneração, 2 não vão dar conta. Vocês vejam esses espíritos que estão surgindo aí, que já estão atuando há bastante tempo para substituir esses 2. E a gente pode contar uma centena desses espíritos. Além dessas centenas que estarão em plano maior, fazendo a revelação em plano maior, haverão aqueles que farão a revelação em plano menor. Seremos nós. Então vejam que o movimento espírita em Piracicaba, por exemplo, já conta aí com uns 30, uns 50 palestrantes, né? Pessoas que estão influenciando através da palavra e através do exemplo. Só que não bastarão 50, precisarão ser milhares. Então, todos nós que temos contato com a doutrina espírita, nós temos que perceber que a doutrina espírita não tem sacerdote, não tem pastor, né? Não tem condutor de almas. Tem estudiosos do espiritismo e espíritas esforçados pela sua transformação. Então, esses espíritas que convencerão pelo esforço que fazem para se melhorar, para se aperfeiçoar, é que farão influência sobre esses espíritos que hoje estão sob o jugo negativo. Então, vejam que nós teremos muito trabalho pela frente. E, sem sombra de dúvida, nós assistiremos coisas maravilhosas nesse planeta. O planeta não tem mais espaço para negativismo. Então, aquilo que vocês, às vezes, percebem de movimentos, de criaturas que não querem largar o poder, não tem mais jeito. No planeta de regeneração, essas pessoas não subsistirão. Não existe espaço para essas pessoas. Porque existe um Criador. Esse Criador responsável por tudo isso traçou esse plano. E nesse plano está que o planeta migra para a regeneração. E no planeta de regeneração há necessidade que todos aqueles que em posição de liderança sejam positivos, sejam bons, sejam criaturas que fomentam e praticam o bem. Então, não tenhamos receio sobre nessa luta toda de influência, de jogo de político e outras coisas. Quem vencerá? Vencerá aquele que estiver ao lado no plano divino. E Deus tem as suas leis. E elas são leis sábias, leis naturais. E para nós não temos que temer nada, porque é só uma questão de tempo. Não tenhamos receio de nada. Procuremos continuar praticando o bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não podemos ter receio. A única coisa que nós temos que fazer é nos prepararmos e não termos medo, não termos receio de tentar fazer o melhor de cada um. Não espera chegar à perfeição para poder fazer isso. O planeta é um planeta de criaturas imperfeitas.
todos nós estamos nos esforçando para nos aperfeiçoarmos. Deus não conta com nenhum espírito perfeito aqui nesse estágio. São espíritos que se esforçam por melhorar. E a nossa meta, o nosso esforço vai ser exatamente esse, por um mundo melhor. E faremos parte desse plano divino. Faremos parte desse plano que está em andamento. Não tenhamos medo. Não tenhamos a mínima dúvida de que estamos incluídos nele. Agora, nesse plano, não existe espaço para preguiça, para omissão. Então, que a gente possa, através dessas lições, entender o recado do plano espiritual, a transitoriedade de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Nada aqui é permanente. A situação social, como muda de uma criatura para outra, a doutrina é tão clara. Nós vivenciamos a situação social necessária para a nossa evolução. Se é da riqueza, vemos como a riqueza e evoluímos na riqueza, aplicando bem os valores da riqueza, em benefício do nosso semelhante. Se é na pobreza, venha-se nessa condição, mas dignificando o trabalho, com resignação. Se é num corpo imperfeito, como diz Emmanuel, que nós possamos vivenciar nesse exemplo. Quantos elementos nós estamos vendo aí no nosso dia a dia? Elementos que, às vezes, sem os dois braços, sem as duas pernas, estão dando palestras aí motivacionais para pessoal envolvido com drogas. Que nós possamos entender isso, que possamos entender que aquela biblioteca lá da Seara, com 4.000 títulos, ela tem que ser dinamizada. Aquilo não pode ficar parado. Os livros nós temos que levar para casa e nos instruirmos, nos prepararmos para a tarefa que está reservada para cada um de nós. A tarefa de regenerar o mundo. Deus não vai fazer isso num passe de mágica, numa varinha de condão. Ele vai colocar em atividade todo o seu exército daquelas criaturas de bem que querem transformar o mundo. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos ter ainda muitas outras oportunidades e as lives efetuadas pela Seara Espírita Renascer continuem frutificando entre a nossa comunidade. Que Jesus nos abençoe. Foi maravilhosa. Nós só temos a agradecer. Não é verdade, Márcio? Com certeza, seu Luiz, a gente agradece. Foi muito ilustrativo, né? E, na verdade, só trouxe muitas características, me lembrou dos livros que eu andei lendo, principalmente o Exilado de Capela, que o senhor falou aí do pessoal que não vai ser exilado para outro mundo, né? Muito interessante. É importante isso, seu Luiz. Fora essa lembrança de livros, também o senhor traz uma mensagem positiva, de otimismo, que as coisas tendem a melhorar sempre. Isso que a gente tem que acreditar, né, dona Antonieta? Com certeza. E pela palestra, eu quero fazer uma reflexão aqui, né, que eu acho muito oportuna em todo esse nosso caminhar, que é o sentido da vida. Que a cada dia, apesar dos obstáculos que a vida nos impõe, possamos ter sempre brilho no olhar, firmeza nos passos, delicadeza nos gestos, coragem para seguir em frente e Deus no controle de tudo. Permita-nos, Senhor, que estejas conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Essa é a nossa reflexão de hoje, né? E antes da nossa água fluidificada.
Então, nesse momento, né, a nossa água fluidificada, vamos compartilhar com todos os nossos amigos, com todos que estão nos assistindo, e vamos pedir a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre. Nesse momento, rogamos a sua misericórdia, Pai, que a nossa água receba o bálsamo da cura, que possamos ser aliviados das nossas dores físicas e nossas dores espirituais. Pai amoroso, que nessa água seja colocado o medicamento necessário a cada uma das nossas necessidades. Gratidão por ser nosso Pai. Gratidão, Jesus, por ser aquela mão forte que nos ajuda a caminhar. Obrigada por esse medicamento, obrigada de todos nós. E agradecendo, Senhor, vamos à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que estão conosco nesse momento e que todos possam receber o medicamento necessário para todas as suas enfermidades. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Então, quero agradecer nesse momento o senhor Luiz, né, pela palestra de hoje. Foi muito gratificante, viu, senhor Luiz? Ficamos, assim, muito honrados com o senhor aqui conosco, viu? E nós estamos, sim, agradecidos a todos que nos acompanharam, a todos que estiveram junto conosco, né? Para que a nossa mensagem de amor seja levada aos céus, né? E que todos possam receber tudo aquilo que eles necessitam. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Então, com essa fluidificação da água, com agradecimento mais uma vez ao senhor Luiz, que Deus dê muita saúde ao senhor Luiz, para o senhor levar essas informações da doutrina. Como o senhor falou, né? Quanto mais gente aparecendo, precisa, né, senhor Luiz, levar essa doutrina à frente, nos ensinando cada vez mais. A gente agradece, esperamos o senhor futuramente aqui conosco, toda quarta-feira agora, a primeira quarta-feira do mês. Se Deus quiser, o senhor vai estar com a gente. Então, com esse agradecimento, a gente faz o encerramento, então, até a quarta-feira que vem, se Deus quiser, por mais uma vibração amorosa, através de vibração amorosa, através da informação com a água fluidificada. Boa noite a todos, uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.